Bom, minha rapaziada, chegou a hora do Inter olhar para frente, olhar para o Campeonato Brasileiro e tem um desafio muito grande. O time do técnico Paulo Pezzolano, a direção do Internacional, o presidente Alessandro Barcelos e seus pares de departamento de futebol e conselho de gestão, e é nisso que o Inter foca a partir desta terça-feira. Já tem um duelo muito complicado amanhã contra o Atlético lá em Minas Gerais, e nesse vídeo a gente vai mostrar essa sequência do Internacional na competição, a situação que o Inter precisa reverter e também a nossa visão, o nosso diagnóstico do que está acontecendo nesse início de temporada do Inter, tá? Já peço para tu deixar o teu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada. E claro, né, esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a minha casa de apostas, pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo. Meio de semana de muito Campeonato Brasileiro, já a partir desta terça-feira, então aproveita e vai lá na KTO para jogar com responsabilidade, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O Inter, depois da perda do título gaúcho, agora concentra suas atenções no Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Internacional está dentro do Z4, é o 18º com 2 pontos. Evidentemente são só 4 rodadas ainda, de 38, mas já deu para ver algumas diferenças, né? O Inter teve confrontos complicados, uma viagem longa na última rodada para pegar o Remo lá em Belém do Pará, antes uma sequência de Flamengo e Palmeiras, e o ponto fora da curva, a derrota para o Atlético Paranaense no jogo na primeira rodada, né? Dentro de casa, dentro do Beira-Rio, derrota por 1-0. E isso é importante colocar aqui, tá, gente? O Atlético Paranaense ele é o ponto fora da curva do Inter nesse início de Campeonato Brasileiro, porque se a gente for pegar, o Inter teve uma boa atuação contra o Flamengo, mereceu a vitória dentro do Maracanã contra o todo-poderoso Flamengo, o último campeão de Libertadores e Brasileirão, que parou o Paris Saint-Germain e levou até os pênaltis uma final de Mundial de Clubes. Contra o Palmeiras, perdeu em casa, e eu acho que daí tem muita condição também da qualidade do time do Palmeiras, porque o Inter também fez um jogo digno dentro do Beira-Rio naquela partida. E contra o Remo, o contexto do jogo em si mostrou que o Inter poderia ter um resultado melhor. O que preocupa, gente, é olhar e ver que o Inter teve 4 jogos dentro do Brasileirão contra, evidentemente, times de Série A, Atlético Paranaense, Flamengo, Palmeiras e o Remo, e teve 3 jogos contra outro time de Série A e dentro do seu campeonato estadual contra o seu maior rival, contra o Grêmio. E o Inter, ele venceu somente um desses 7 jogos, que foi o jogo da fase de classificação do Gauchão, quando jogou muita bola e venceu com méritos e soberania o seu maior rival dentro do Beira-Rio por 4-2. Depois são 2 confrontos contra o Grêmio, uma derrota e um empate, a derrota para o Atlético Paranaense, a derrota para o Flamengo e para o Palmeiras, e ainda, empate contra o Flamengo, perdão, e o empate contra o Remo, o que faz o Inter hoje ter então esses 2 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Acho que ninguém aqui vai dizer, não, o Pezzolano tem que ir embora, o trabalho não deu certo. Gente, a gente está no início do mês de março, a temporada com uma pré-temporada mais escassa, porque diminuíram os estaduais, o Campeonato Brasileiro começou em janeiro por conta da Copa do Mundo no meio do ano. Acho que ninguém debate isso e acha que é o mais correto a se fazer uma demissão, algo do tipo. Isso nem é falado e acho que não vale nem a gente pensar nisso. Agora, a gente precisa fazer as críticas pontuais do que o Inter não entregou. Uma vitória em 7 jogos contra adversários da Série A nesse início de ano é preocupante. O Inter não ter vencido ainda no Brasileirão é preocupante. Pegou um Remo, o contexto do jogo mostrou, o Inter poderia ter vencido o jogo. O Remo é um time que muito possivelmente vai brigar para não cair. O Atlético Paranaense é um time até que eu acho que tem ali um sistema defensivo sólido com o Odair Hellmann, que a gente conhece bem. É um time que tem bons valores no time titular, mas o elenco do Atlético não é tão melhor assim que o do Inter. Diria até que não é melhor do que o elenco do Inter, por mais que o elenco do Inter tenha seus problemas, e a gente já tenha batido nessa tecla também ao longo desse início de ano e do final do ano passado. O ponto fora da curva são esses 2 resultados que não vieram, a derrota para o Atlético Paranaense e o empate com o Remo, sendo que o jogo mostrou que o Inter poderia ter vencido. Agora, perder pro Palmeiras e empatar com o Flamengo, gente, são os 2 melhores times do país. O Inter ainda conseguiu fazer um ponto, jogando melhor e merecendo vencer contra o Flamengo. Então acho que a gente tem que separar resultado
do que a gente está vendo de jogo e trabalho. Claro, só jogo e trabalho não vai sustentar um trabalho, porque tu precisa do resultado. Se seguir sem vencer até ali na frente, aí vai se debater já o trabalho do Pesolano. Mas a gente consegue ver trabalho, a gente consegue ver um sistema, um padrão, uma ideia do Pesolano. Tudo isso a gente está falando desde janeiro, quando começaram os jogos do Inter. E mesmo quando ele tinha time reserva, time de garotos, time titular, era um padrão que a gente conseguia enxergar. E isso é positivo, isso tem que ser elogiado. Agora, o resultado tem que ser criticado, porque o resultado não está vindo e alguns pontos de contestação existem dentro desses resultados. Contra o Atlético Paranaense, erros individuais. O empate contra o Flamengo, que era para ser uma vitória do Inter, foi por erro individual. O Palmeiras, erro individual e coletivo. E eu sempre parto dessa ideia, tá? Todo erro individual, ele parte primeiro de um erro coletivo. Para ter o erro individual, na maioria das vezes, vai ter o erro coletivo antes. E isso aconteceu. Então, assim, não acho que é motivo de desespero. Agora, passando já a régua no Gauchão e pensando no Brasileirão e depois numa Copa do Brasil que vai começar pro Inter, tem trabalho. O Inter tem erros, tem muito a evoluir. Não quer dizer que tá tudo bem porque tem trabalho e porque a gente vê esse trabalho no campo. Tem muita coisa para ser evoluída desses erros individuais, desses erros coletivos. O gol de bola parada que o Inter tomou do Grêmio no Grenal do final de semana é um gol que, vamos lá, o Pesolano falou na coletiva, foi discutido, foi conversado, e outros erros também que o Inter tá tentando evitar, mas que estão acontecendo. E o Inter precisa evitar esses erros. Agora, o Inter tem uma sequência que não é simples, tá? O Inter tem o Atlético Mineiro no próximo jogo amanhã, 7 horas da noite, lá na Arena MRV em Belo Horizonte. Depois tem o Bahia em casa, depois o Santos fora, a Chapecoense em casa, o São Paulo em casa, o Corinthians fora, e aí 2 jogos em casa de novo, Grenal e Mirassol. Eu parto da ideia que todos esses jogos em casa o Inter tem que vencer. O Inter tem que vencer o Bahia, por mais que eu ache o Bahia um bom time, mas também tá cambaleando nesse início de 26 com o Ceni. Obrigação vencer a Chapecoense, que vai brigar muito possivelmente também para não cair. O São Paulo é um dos melhores times do Brasileirão, mas teve uma turbulência, troca interna de treinador. O Roger, ex-técnico do Inter, assumiu o São Paulo. O Grenal, o Inter precisa dar uma resposta pelo que foram as finais do Gauchão. E o Mirassol, por mais que seja o time sensação do ano passado e também esteja demonstrando algo nesse início de 26, o Inter tá jogando em casa e precisa vencer esse Mirassol. Então, assim, o Inter precisa agora fazer os resultados dentro de casa que o Inter perdeu daqueles pontos para Atlético Paranaense e Palmeiras, tá? Então acho que é basicamente isso que dá pra gente avaliar desse início de Brasileirão, desse início de confrontos contra times da Série A, considerando que teve ainda o Grêmio no Gauchão, e o Inter precisa mostrar mais, precisa evidentemente evoluir e melhorar em alguns quesitos, mas eu espero que aquilo que a gente já viu de trabalho do Paulo Pesolano reflita também no resultado, não só em boas atuações, mas no resultado que o Inter precisa e muito nesse momento. Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece de deixar teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada por aqui. Eu volto à noite pra gente atualizar tudo que de mais importante aconteceu no dia do Inter, tá? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.